Bom, gente, boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a Silvana, o Frei Luciano, a Kátia. Infelizmente a Karen hoje não pode estar presente, né? Mas a gente tem a Silvana e a Kátia, então, representando a Moveri e o Luciano representando o Instituto Cultural São Francisco de Assis. Ele é diretor do CPCA. Eu sou a Ana Bruxel. Eu sou formada em psicopedagogia, estou concluindo agora o curso de pedagogia e a gente está realizando essa roda de conversa, então, para falar do tema da cultura de paz. Esse tema ele foi proposto por um projeto de extensão da Uniaselv. Ele é um complemento da nossa formação, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a justiça restaurativa, né? Mediação em comunidades e escolas. Eu vou pedir para o Frei Luciano, então, iniciar apresentando brevemente o Instituto, né? E falando um pouco sobre esse trabalho que ele faz dentro da instituição e também dentro da comunidade da Loma do Pinheiro, em Porto Alegre. Boa noite, Ana, Silvana, Kátia e depois todos aqueles que vão estar unidos para poder assistir através dessa proposta de estudo da Uniaselv, que a Ana está em processo de formação. Eu queria apresentar para vocês, eu dirijo essa obra social que é mantida pelo Instituto Cultural São Francisco de Assis, o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis, que é uma instituição que atua desde 1979, aqui na Loma do Pinheiro, e nos últimos anos ela foi estendendo seu trabalho para outras regiões da cidade de Porto Alegre. Nós temos trabalho na área, preponderantemente na área da assistência social, mas também na área da educação, da cultura, enfim, da defesa dos direitos humanos, com a juventude, com famílias, com população de rua. São um leque de ações, hoje são, na instituição, 217 trabalhadores que trabalham em diferentes projetos e ações que a instituição, que carrega no nome Centro de Promoção, né, promoção da vida, né. E eu queria, nessa noite, junto com vocês, fazer umas reflexões um pouco a partir do nosso trabalho e depois compartilhar com a Silvana, com a Kátia, de a gente trocar algumas ideias contigo, Ana, também, relatar um pouco para entender. O ano de 2000, eu queria situar um pouco historicamente. Nos anos 2000, a Unesco proclamou o Ano por uma Cultura de Paz, porque naquela época já se entendia muito e lançou um manifesto com ações, e nós aqui em Porto Alegre, na época eu estava na coordenação do fórum, desde os anos 95, 96, eu tenho atuado sempre paralelamente ao CPCA, junto também como representante do Instituto, ora no Fórum, ora no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós, na época, tínhamos uma preocupação muito grande em incidir e enfrentar o tema da violência, porque nas organizações, na educação, na escola, se gastava muito tempo e com dificuldades de administrar os conflitos da convivência humana. E naquela época também, concomitantemente, eu tinha uma atuação, já no início dos anos 2000, principalmente por estar atuando no fórum e no conselho, nessas duas instâncias ali, acompanhando o conjunto de instituições. Em Porto Alegre nós temos hoje uma rede de mais de 400 organizações da sociedade civil que estão articuladas nesse Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Na época, um papel, queria destacar na história da justiça restaurativa, um marco importante, foi a atuação, né, porque isso tem muito sentido a gente conhecer essa história, porque
O doutor Leoberto Branquer, então juiz da área da infância, estava se implantando o estatuto, ainda rompendo com a cultura do Código de Menores, e ele, responsável pela vara da infância, que cuidava do ato infracional, tensionou o fórum, o conselho, para, que era atribuição do município de Porto Alegre, fazer a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Era o programa PENSE, Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, para tratar daqueles atos infracionais que tinham menor potencial ofensivo e que a aplicação da medida não gerava uma privação da liberdade. Então, esses adolescentes e jovens, a maior parte eram meninos que cometiam atos infracionais e se gerava uma medida socioeducativa em meio aberto. Algumas instituições, entre as quais o CPCA, também com o apoio do Conselho, com a Fundação, na época da Assistência Social, realizavam o acolhimento desses jovens. E aí também nasceu uma preocupação e uma dificuldade de a gente entender, e se discutia muito na cidade o tema da violência, que nós tínhamos muitas situações de violência dentro da comunidade, nas instituições, nas escolas, às vezes muito similares àquele adolescente jovem que, por uma intervenção do Estado, às vezes da escola, do conselho tutelar, encaminhava para o DECA, e era judicializado aquele conflito, e o juiz, quando fazia o seu processo de estudo da situação, dentro do rito do judiciário, ele acabava encaminhando para a sua comunidade de origem. Naquela época, o Leoberto, ele começou a entender que o modelo punitivo, na verdade, de aplicação mesmo na privação da liberdade, ou na aplicação de uma medida comunitária, uma medida em meio aberto, o modelo punitivo, ele não respondia bem. Ele é um dos pioneiros, então, que trouxe para o nosso Estado algo que já estava nascendo em várias partes do mundo, esse movimento restaurativo. E, concomitantemente, eu quero trazer presente, também crescia no Brasil e no mundo o modelo da mediação de conflitos, né? Que são modelos de autocomposição e que tem uma preocupação que eu gostaria de destacar, e também a aproximação minha e institucional também foi por esses dois projetos. O Leoberto, no ano 2005, ele me convida, então, na época eu estava à frente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Porto Alegre, ele veio nos visitar, na época já estávamos em discussões avançadas dos desafios. Nós tínhamos muitos jovens em conflito com a lei, muitos privados de liberdade, primeiro na FEBEM, depois migrou, hoje é a FASE, a Fundação, a FASE, né? E aí eu tive a oportunidade, então, de participar desse primeiro processo formativo, junto com outras lideranças que já estavam nesse movimento de estudo. Cito aqui o Dr. Leoberto Branquer, Afonso Armando Konzen, a professora Bia Gershesson, que era da PUC, na época que já estava, tinha um grupo de estudos, né? E aí eles convidaram, se eu estou bem lembrado, eu fui, eu acho que a primeira turma que esse grupo lá na Júris, então, recebeu essa formação em justiça restaurativa. E naquele momento, então, a justiça restaurativa, ela nasce dentro das estruturas do judiciário, o Afonso Armando Konzen dentro do Ministério Público, e também duas lideranças muito importantes no Estado, na área da infância, o Afonso Armando Konzen dentro do Ministério Público, na escola do Ministério Público, né, com cursos na área de direitos da criança e adolescente. Eles ajudaram muito no processo de ruptura com o Código de Menores e a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente, que este ano está completando 35 anos, o ECA. E aí, o que aconteceu nesse processo de discussão?
o Leoberto, o Afonso Armando Conzen, eles foram tendo muita clareza que o grande desafio nosso era trabalhar aqueles conflitos de menor potencial ofensivo, assim, que não eram crimes graves, dentro da comunidade, onde acontecia o crime. E muitas situações que acabava gerando em adolescentes, tanto, a maior parte, sempre falo, meninos mais do que meninas, né, que tinham conflitos, como eu digo, de menor potencial ofensivo, que, em tese, muitas vezes nem gerava um processo de judicialização, mas eles não eram trabalhados, ou muito pior, mal trabalhados na comunidade. E muitos jovens cresciam, adolescentes, se reforçando existencialmente, existindo a partir do temor da violência que causavam, né? E se tinha poucas formas de tratar esses conflitos. E que eles entendiam muito claro que era preciso fazer um movimento de saída do judiciário e, de novo, fortalecer e devolver para as comunidades. Na época, então, nós fomos depois lá pelos anos 2010, mas antes ainda eu queria relatar uma experiência que foi concomitante. A gente foi convidado na época, naqueles anos 2007, 2008, havia um núcleo de estudos de mediação de conflitos em Porto Alegre. Eles nos procuraram e nós, naquela época, dentro do Ministério da Justiça, havia o doutor Rogério Fabretto, hoje desembargador federal, ele era secretário da Reforma do Judiciário. Ali nós tivemos um contato importante com a mediação de conflitos. Nós fomos uma instituição pioneira na época, que também, uma preocupação sempre dentro da Secretaria de Reforma do Judiciário, era a excessiva judicialização de conflitos da convivência humana, no âmbito comunitário, familiar. E vocês sabem, quem estudou um pouco a mediação, que a justiça, quando a gente se judicializa um conflito, a gente não resolve o conflito, a gente põe em disputa, né, e a nossa cultura, ela vive da adversariedade, né, e da judicialização, porque move também toda uma indústria hoje do conflito, mas a gente sabe que vários conflitos intrafamiliares, dentro das comunidades, rupturas de relacionamento, eles geram feridas, e a solução que a justiça dá, no modelo convencional de justiça, que estabelece partes que são mediadas por advogados, até temos em várias instituições hoje núcleos, já crescemos nisso hoje em universidades, onde se media os conflitos. Dentro do judiciário também tem instâncias hoje, né? E acredito que a Janaína também tem uma experiência ali. Se trabalha uma solução em que devolve, né, na verdade, às pessoas uma capacidade de conviver de novo, porque às vezes um conflito mal administrado, que é potencializado por uma disputa judicial, a solução que o judiciário encontra, ela às vezes ela dá razão para uma das partes, deixa descontente a outra, a ferida fica aberta, as pessoas não se escutam nas suas dificuldades, às vezes vizinhos que conviviam bem, por um motivo muito fútil, às vezes, romperam, privaram os filhos de conviver junto por conflitos pequenos na convivência, e isso enfraquece o tecido comunitário para o enfrentamento de muitos problemas. E aí, na época, o judiciário entendia, e aí foram implantados em Porto Alegre, em várias partes do Brasil. Eu tive a alegria de participar de seminários em Brasília, em Ceilândia, tinha experiências que eram de juízes, e tinha essa preocupação em alguns lugares do Nordeste. Eu fui para Fortaleza, fui para Crato, participar onde tinha mediação bastante avançada, ora com apoio mais do Judiciário, ora do Ministério Público, com núcleos comunitários, em que formavam agentes. Nós aqui na Lomba formamos mais de 90 agentes de mediação de conflitos naquele período, com o apoio do Judiciário. E digo para vocês que melhorou muito a convivência também, que participaram muitas lideranças, que também aprenderam a lidar no seu convívio familiar e comunitário. A Lomba, pessoal,
é um bairro, para você situar quem está nos escutando, ela, depois da Restinga, é o segundo maior bairro do Rio Grande do Sul. Ele é um bairro que tem uma população, bem exatos os números eu não sei, mas dados há pouco tempo, saiu uma matéria na Zero Hora, no Rio Grande do Sul aqui, que nós, os dois bairros Restinga e a Loma do Pinheiro, são superiores à população de 90% das cidades do Rio Grande do Sul. Então é um bairro grande. E ali nós formamos, nesse bairro aí, esses agentes de mediação, criamos uma central de práticas de justiça comunitária, foi muito legal, e que a gente aprendeu, né? Depois nós vamos destacar isso muito a quem acompanha o movimento da cultura de paz, da justiça restaurativa, da mediação, vai entender que a gente precisa restaurar muito os espaços de escuta qualificados, né? O que aconteceu? Nós, então, criamos esse núcleo, né? Muitas pessoas vinham, né? Achavam que ia ser uma disputa aqui, e quando a gente escutava o demandante, normalmente a pessoa que vinha da comunidade com o seu problema, porque o nome do projeto era uma central de justiça comunitária. Alguns no começo acharam que nós éramos uma estrutura de judiciário. E aos poucos nós fomos mostrando aí para a comunidade, funcionou por um período, lamentavelmente, muito curto, que é um dos problemas hoje no Brasil. As políticas públicas, a continuidade delas, né, o financiamento, né, tem que montar uma equipe. Ele não vai funcionar por geração espontânea. Embora, quero destacar que os frutos que ficaram dentro da comunidade, eles perduram até hoje, porque qualificaram pessoas que, no seu entorno, administram muito melhor a convivência social. Naquele período, então, ali nos anos 2008, 2009, até 2010, nós tínhamos essa central de prática restaurativa. Tivemos aqui na Lomba, para vocês terem uma ideia, tão prestigiado foi esse processo, tivemos a presença do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o ministro da Justiça veio na formatura dos nossos agentes comunitários, o tamanho do reconhecimento da importância da difusão da mediação de conflitos. Tamanho é o estrago. Por que o governo entendia na época, e até hoje, quem defende a mediação entende que se nós não cuidarmos, a violência, a convivência humana está ficando tão difícil, as pessoas às vezes se refugiam num condomínio para ter segurança privada, mas nós temos que enfrentar como sociedade, devolver de novo por que é tão importante, nós estamos discutindo um tema, foco nosso, prioritário, é a comunidade e a educação, dentro das escolas, das instituições sociais, como a que eu trabalho, dirijo, é ali que acontecem muitos conflitos da convivência humana. Aí, o que a gente foi aprendendo na evolução, que a mediação de conflito a gente usa naquelas situações em que há um equilíbrio, às vezes há disputas, há tensões, mas não existe claramente um ofensor e uma vítima. Existem pessoas que estão numa situação de conflito, que a gente diz que existe um desequilíbrio, ou as partes ainda ou carregam um equilíbrio, né? O desequilíbrio é causado pela tensão. Já na justiça restaurativa, quando a gente foi aprendendo e entendendo a dinâmica do processo restaurativo, a gente foi entendendo que era a metodologia mais apropriada quando já se tinha claro a realidade de um ofensor e de uma vítima, ou alguém que cometeu um crime e a vítima, porque uma coisa que é importante, a gente ter bem claro, quando a gente está tratando da justiça restaurativa, o ponto de partida sempre é a escuta da vítima. Essa crítica que o judiciário, aqueles que hoje são os maiores difusores da justiça restaurativa, sempre apontam com muita clareza, que no modelo, eu digo tradicional de justiça, o modelo vigente, a vítima desaparece, ela entra no processo, às vezes só no início, na inicial, é o relato dela, a dor dela, as feridas dela, elas jamais a justiça trabalha. Ela vai focar na questão do conflito, da tensão, na parte do ofensor, daquele que cometeu o crime,
e olhá-lo de uma forma isolada, não sistêmica, que isso é legal, tanto a mediação como a justiça, elas olham a violência, os conflitos da convivência humana sempre de uma perspectiva sistêmica. Depois eu quero explicar bem isso na educação, como é importante, né? Mas eu queria ainda situar. Então, quando o Leoberto Branquer, o Afonso Armando Conzen, a Vera Deboni também, que é uma juíza importante da infância, eu trago aqui, e outros tantos que atuaram, principalmente desde o Judiciário e Ministério Público, eles entenderam que o lugar prioritário onde a gente deveria difundir e criar as práticas restaurativas, né, da justiça restaurativa, o Ministério da Justiça apoiava tanto a justiça restaurativa como a mediação, ele começou com a mediação de conflitos, era devolver para a comunidade ferramentas, metodologias que pudessem ajudar a gente a tratar os conflitos da convivência humana. E para nós que vivemos o processo de formação, eu falo particularmente a mim e muitos trabalhadores da nossa instituição, quando a gente foi entendendo como funcionava a metodologia, tanto da mediação quanto da justiça restaurativa, nós percebemos o grande potencial que tinha no nosso trabalho, que nós que atuamos na área da assistência social, nos programas, tanto na execução de medidas socioeducativas, mas prioritariamente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a rede básica, nós administramos muitos conflitos intrafamiliares, que vem, às vezes, violência doméstica. As crianças chegam com as suas feridas, a convivência, ela é carregada de conflitos e tensões todos os dias. E nós notamos, à medida que a gente foi incorporando os valores e as medidas, a gente foi lidando melhor com os conflitos. Foi diminuindo o tempo que a gente gastava administrando os conflitos. Hoje tem estudos no Brasil, já várias vezes de artigos, que dizem que se gasta mais de 50% em muitas escolas, principalmente redes públicas, na administração de conflitos. A gente perde um tempo precioso no processo de desenvolvimento cognitivo da aprendizagem, embora nós entendemos que o conflito na escola, dentro de uma instituição, quando ele é trabalhado desde a perspectiva, ele é uma oportunidade pedagógica. A gente aproveita, trabalhando o conflito dentro da metodologia restaurativa, que é muito legal, por ela ser sistêmica, e aí eu queria chamar a atenção na nossa discussão, principalmente para a ti, Ana, que tem a formação em psicopedagogia, e agora na pedagogia, não raras as vezes, eu digo a maior parte das vezes, na escola, quando se lida com conflito, normalmente o professor, o educador, ele tem a tendência, quando dá o conflito, ele rapidamente, ele percebe o lado mais frágil, que a gente chama da vítima, e ele prioritariamente sempre escuta a vítima, porque ela é fato a que mais precisa, e ele acaba também, normalmente, quando ele vai fazer um enfrentamento com aquele que causou o conflito, a tensão, que é o ofensor, aquele que criou o tumulto, ou teve um comportamento mais disruptivo, a escuta dele, ela é sempre muito frágil, e muitas vezes, ela no primeiro momento, a gente pode, quem trata conflito sabe que normalmente quando a gente vai, educadores, professores vão trabalhar, escutam a vítima, a conversa que tem normalmente com aquele que desencadeou o processo disruptivo é uma escuta, não é uma escuta, na verdade, ela é sempre um processo, muitas vezes, acusatório, com uma série de, muitas vezes até ameaças, e eu confesso que eu muitas vezes já lidei em situações que o tamanho, o desrespeito que há ali, que o desequilíbrio, a incapacidade de a gente lidar, porque a agressão que o educador sofre, o professor, muitas vezes também é grande. E naquele momento, muitas vezes, ele se perde no processo, e quando ele vai com sermão, aquela criança que está com comportamento disruptivo, naquele momento, a sua capacidade de escuta está muito diminuída. E ele se sente muito agredido ainda,
quando ele sente que ele não é escutado, porque normalmente, muitas vezes nos conflitos intraescolares de turma, não raras as vezes, aquele que tem um comportamento mais disruptivo, mais violento, num primeiro momento ele foi vítima de um bullying, de uma acusação, de algo que despertou nele uma raiva, e às vezes, não raras as vezes, e muitas vezes, a gente trabalha com essas crianças e adolescentes, elas têm uma carga de feridas que são cutucadas a todo momento dentro da convivência escolar, dentro da instituição, e a resposta que muitas crianças, adolescentes dão a essa agressão que elas sentem nesse ambiente é uma resposta violenta, que é a resposta que elas sabem dar naquele momento, lidando com a sua emoção, com a sua ferida. E o que a justiça restaurativa nos devolve, a mediação também, mas a gente usa mais o modelo restaurativo, ele devolve uma capacidade pela metodologia e o processo dos círculos restaurativos. E hoje nós temos, aí eu queria saudar os grandes formadores que nos ajudaram aqui, que vieram de fora, nós tivemos experiência aqui. Cito de modo especial a Kay Pranes, que trabalhou em vários processos formativos nossos aqui em Porto Alegre, trazido sempre pela Júris, Harvard Zer, que propõe-nos uma troca de lente, que eu acho que é importante a gente mudar a lente. Quando nós estamos falando em justiça restaurativa, nós estamos falando de mudar a nossa lente, que tem uma marca na nossa cultura de acreditar que sempre uma forma de tratar um conflito, uma situação disruptiva, é com a punição. O lugar que a justiça restaurativa trabalha, eu digo, a perspectiva não é da punição, mas é de responsabilização, restaurar as relações dentro de um processo metodológico que parte da escuta da vítima, que precisa poder ter um espaço seguro, com regras, e tem toda uma metodologia, que não é o momento que nós vamos tratar agora, discutir, mas que cria um ambiente seguro, com pessoas que podem fortalecer, porque a justiça restaurativa, o modelo que a gente aprendeu e aplica, a gente precisa fortalecer muito a vítima. Por isso, normalmente, no círculo restaurativo, tem uma série de procedimentos de preparação que vão culminar no círculo restaurativo. A gente traz pessoas que têm vínculos para fortalecer a vítima, que às vezes desenvolve traumas, também adoece, para que ela possa, nesse ambiente seguro, também com o ofensor, quando é feito esse processo, e ao aceite, primeiro porque o ofensor ele precisa reconhecer também que ele rompeu com a relação, ele gerou dor e sofrimento. Também com ele se traz pessoas do círculo de convivência dele, porque ele também precisa se sentir parte de uma comunidade, por isso que se convida normalmente membros da família, da comunidade escolar, que tem algum vínculo em que esse menino ou menina, ele reconhece autoridade, que tem respeito, para que, juntando essas partes de um preparo muito bem feito, primeiro, a vítima pode, com muita segurança, se manifestar, e também manifestar as suas dores, os seus sentimentos, e o ofensor escutar o que ele desencadeou, e depois, num segundo momento, a vítima também escutar o que desencadeou aquele comportamento violento, disruptivo, e poder entender. E eu vou dizer para vocês, a nossa experiência mostra que o resultado, e aí a contribuição da CNV, Marcia Rosenberg, que a violência nada mais é que o resultado trágico de necessidades não atendidas. Quando a gente escuta as necessidades não atendidas da vítima, o ofensor também pode colocar nesse ambiente, que é um ambiente seguro, em que, claro, ele vai ser responsabilizado, a gente vai tentar reparar o dano causado, e o compromisso que se pactua no final do processo restaurativo, ele tem responsabilizações, ele tem uma forma de acompanhamento,
E todo esse processo, ele é um processo muito rico e muito pedagógico, e ele tem ajudado a transformar muito a relação em muitas escolas, porque aprende-se a trabalhar os conflitos. Eu digo muitas vezes, eu tenho trabalhado em muitas escolas, em muitas instituições, ajudei em muitos processos formativos, principalmente na formação de educadores sociais e em escolas que me chamaram para discutir o tema da violência e da cultura de paz, que muitas vezes o jeito como nós tratamos a violência tem fortalecido mais a violência escolar do que resolvido. Porque no momento em que a gente não cria uma ambiência, uma metodologia de escuta de quem está, aquele agente, principalmente que é o causador da violência. Vocês podem ter certeza que na história desse sujeito que é violento, que é agressivo e que existe pela violência, pelo medo que causa, no momento que a gente criar as condições de poder ser reconhecido nas suas necessidades e valorizado também na escuta, vocês podem sempre notar a criança que é acusada de ser a ofensora, a agressora, ela diz, ninguém me escuta. E é verdade, muitas vezes não se escuta. Se vai com o sermão, e principalmente se vai no sermão logo naquele momento mais quente do conflito, em que a criança está com uma raiva, que ela não escuta nada, não adianta dizer uma série de conselhos, de advertências, sempre com caráter punitivo. O efeito é mais raiva, e pode ter certeza, na próxima situação, a gente não muda a matriz de comportamento dele, só aprofunda nele sentimentos que são negativos e que não vão torná-lo uma pessoa mais pacífica, e a gente não vai estar instaurando dentro da escola, dentro da instituição, aquilo que a gente tanto busca, que é uma cultura de paz. Muito pelo contrário. Muitas vezes ainda digo mais, e isso eu posso falar por experiência própria dentro da instituição, se a gente não cuida, a escola, a instituição expulsa. Hoje à tarde, ainda no conselho, eu refleti. Nós temos vivenciado, por atender situações muito difíceis dentro da instituição, muitas crianças com comportamento muito disruptivo, muito violento, muito agressivo. Nós atendemos crianças que têm histórico de situação de rua, às vezes de exploração do trabalho infantil, de famílias em que tem regras muito frágeis na convivência, que também tem muitas tensões e conflitos. Essa criança, quando ela chega dentro de uma instituição, dentro da escola, ela não tem uma matriz de entender que nunca viveu um processo de socialização afetivo e efetivo, no sentido de acolhimento, e normalmente, logo que surgem tensões, essa criança ela fica rotulada, estigmatizada como uma criança difícil, e a gente entende que o professor, o educador que está à frente, é muito difícil administrar o desejo de tantas crianças, e aí acontece que o ambiente, em vez de ser um ambiente de cultura, de paz, de socialização, de uma convivência harmônica, que saiba lidar com os conflitos e tensões, se aprofundam e fica bem pesado. E hoje não é... a gente sabe que as estatísticas, eu não sei bem os dados, mas é muito evidente a quantidade de afastamento hoje de professores, de educadores sociais, eu sei, que acabam adoecendo também, porque eles vivem num ambiente muito tenso, muito difícil. Então, eu acho que o grande desafio, nós do Rio Grande do Sul, graças a esses pioneiros, foram formados muitos agentes, tanto na mediação de conflitos, mas de modo muito especial. Eu falo aqui de uma que foi nossa coordenadora, que trabalhou tanto na mediação quanto na justiça restaurativa, a Rafaela Duso, talvez alguns de vocês conheçam. Só ela, esses dias, eu tive com ela, compartilhando um seminário, ela já formou no Brasil mais de 6.000 pessoas, junto com colegas em justiça restaurativa. Então, hoje nós temos, principalmente através da Júris, muitos processos formativos, muito importantes. Eu acho que a contribuição hoje da justiça restaurativa, principalmente nas escolas, dando essa ferramenta potente, tem colaborado muito. E eu ainda acho, queria destacar, que nós deveríamos, na educação, estudar mais um pouco o fenômeno da violência.
a gente entendendo como é que a violência nasce, como é que ela se alimenta, a gente também entende o quão potente é a justiça restaurativa e como nós temos uma ferramenta potentíssima para poder administrar e resolver os conflitos da convivência humana. Eles acabam se tornando uma ferramenta, uma oportunidade para a gente qualificar e melhorar muitas relações. E hoje, vamos falar bem sério, quantos conflitos intrafamiliares a gente também tem dificuldade de trabalhar, e que hoje nas comunidades, se nós tivéssemos as centrais comunitárias, né, o poder público investisse nisso, nós gastaríamos menos em saúde pública, menos em processos, eu digo, de encarceramento ou privação de liberdade. Hoje o trágico, devo dizer para vocês, que crianças e adolescentes, hoje ainda discuti isso lá no conselho, às vezes o Estado entra na vida de um jovem adulto, quando ele vai punir, ou no caso, quando for menor de 18 anos, numa internação socioeducativa, e se ele for adulto, ele vai entrar no sistema carcerário. E todos nós sabemos o quão limitado é hoje os processos de ressocialização que a justiça deveria conseguir produzir, mas hoje o sistema carcerário, o nosso socioeducativo, com privação de liberdade, a gente sabe que a reincidência é muito grande. Felizes aqueles que têm a oportunidade de passar por um processo restaurativo. Eu devo dizer para vocês que é legal, hoje eu tenho tido a oportunidade de participar em muitos espaços. A justiça restaurativa está, esse ano ainda, se eu estou bem lembrado, é o ano da justiça restaurativa nas instituições de justiça, né, pelo CNJ. O ano de 2023 foi o ano, eu até mandei esses dias para vocês a campanha nacional de abertura, né, foi o ano da justiça restaurativa, de provocação na educação, né, e eu acho que ainda precisamos muito, muito crescer, tanto na educação e fazer esse movimento que o judiciário nos provocou, e que eu tive a alegria de participar na Lomba do Pinheiro, através da nossa instituição, trazendo ele para dentro das comunidades, para a gente não judicializar tantas relações e poder produzir uma cultura de paz dentro das nossas comunidades. Eu já falei bastante, nós estamos 40 minutos, quase 35 no mínimo, né, que a gente entrou. Eu vou devolver a palavra para a Ana, para a gente compartilhar com a Silvana, a Kátia, para vocês também interagir, trocar. Eu fiz uma explanação um pouco desse percurso, muito sinteticamente, mas para dizer que, para mim, pessoalmente, ele foi muito marcante para a nossa instituição. Eu posso dizer para muitas escolas na rede municipal, estadual, por esse Rio Grande afora. No ano passado ainda tive a alegria de estar lá, quando a gente celebrou em Encantado, né, os 20 anos da justiça restaurativa aqui no estado, né, uma festa bonita, né, ainda com a presença da Quebranes e tantos atores, né. Então, gratidão por poder estar compartilhando com vocês aí. Passo a palavra. Silvana, eu vou passar a palavra para ti, tá? Muitas das perguntas que eu imaginei fazer, o Luciano já falou. Então, eu vou passar para ti, e aí você explana um pouco o teu trabalho, né? Para a gente reviver um pouquinho aquilo que a gente ouviu lá na live. E depois a gente pode trocar em perguntas aí, a Kátia também pode questionar. Eu não vou interferir muito, eu acho que para mim o aprendizado é ouvir com vocês. Tá bom? Obrigada. Luciano, que bom te ouvir. A tua explanação nos mostra que nós estamos no caminho certo. Você fez um comentário ali que o judiciário mudou. Sim, o judiciário mudou. E graças a você que hoje nós estamos aqui, né? E por trás de tudo isso teve
outras pessoas que buscaram isso, né? E a gente está no caminho certo. E sim, o judiciário mudou bastante. Eu vou trazer as minhas falas tentando pegar os ganchos ali do Luciano, né? Que são assuntos bem interessantes que hoje a Kátia e eu, né? O nosso propósito, e pelo fato da gente acreditar na mediação, né, nos círculos de paz, que é o que a gente pratica, né, Kátia? Nós criamos a Movere, então, né, que é o nosso centro de mediação, conciliação e arbitragem. Diante da nossa prática no judiciário, né, Kátia? Que eu sou mediadora judicial, também sou facilitadora dos círculos de paz, e o Luciano trouxe várias questões ali que a gente vê e acredita que nas escolas, muitas vezes, esses comportamentos, né, Luciano, eles acabam vindo de casa também, né, da convivência, porque o ambiente nos transforma, né, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui hoje, né, com o trabalho da Ana, que ela vai poder divulgar para outras pessoas. E eu acredito muito que os conflitos, eles têm que ser acolhidos. O Luciano reforçou ali que a vítima, muitas vezes, no primeiro momento, ela é mais acolhida, né, e realmente tem que ver, né, tem que tentar entender o porquê que o agressor agiu dessa forma, né? Então, a mediação, ela vem muito nesse sentido, né, de acolher os sentimentos das pessoas. A minha experiência, tanto no judiciário, né, quanto pela Movere, porque o Luciano também comentou ali uma questão de que os sentimentos, eles não são avaliados no judiciário. E realmente, né, não tem como você decidir algo com base nos sentimentos. E a mediação permite isso, né, que antes das questões jurídicas, a gente verifique o porquê que isso aconteceu, né? Então, todo um trabalho, ele precisa ser feito. E o nosso trabalho, né, Kátia, em seguida eu vou te passar a palavra também, porque eu acho que o tempo já está avisando aqui, Ana, que para que a Kátia bem consiga expressar a tua experiência, né? Eu acredito muito que nós estamos no caminho certo, né? Tanto com a mediação, e a mediação, ela cabe em várias áreas, né? Então, em qualquer espaço que tiver pessoas dispostas a se ouvirem de forma respeitosa, eu acho que vale a pena, né? É uma forma que a gente tem de humanizar as relações e sair daquela cultura da sentença, onde tem um juiz que determina, né, e devolver para as partes o poder de decisão. Né? E que bom que a gente, no caminho, encontra pessoas com o mesmo propósito. Ana, posso passar a palavra para a Kátia? Pode passar para a gente não perder tempo também, né? Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite. Eu sou advogada, né, e sócia na Movere, com a Silvana e com a Karen. E ouvindo o Luciano me fez rememorar, né, muito daquilo que há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, 12 a 13 anos, quando a Justiça Restaurativa começou aqui em Lajeado, né, eu fiz parte, se não me engano, da primeira ou segunda turma de formação da JR aqui, e o quanto que isso mexeu comigo na época, né, e agora, mais recentemente, então, com a implantação dos Sejusques no judiciário, né, e a atuação nas mediações e nas conciliações, isso começou a fomentar, né, e aí nos encontramos então, né, criamos a Movere. Mas ouvindo tua fala, Luciano, e é sempre uma pulguinha para mim, né,
as relações, o quanto que a nossa sociedade, ela está doente, né? A saúde mental está em ênfase. E eu fiquei aqui me questionando em que momento que nós, como seres humanos, como sociedade, né, a gente perdeu esse manejo de conseguir lidar com nos nossos próprios conflitos, né? Tanto na questão administrar os nossos conflitos, nas questões familiares, na escola, a escola que é o lugar, né, aonde a gente vai para aprender, né? A família educa e a escola ensina. E aí também trago a fala da Silvana em relação à questão da família estar educando, né? E desse laço entre família, escola e comunidade. Então, a criança que ela deveria de estar recebendo valores em casa, princípios, ela vem com esse afago, ela vem vazia, ela vem com essa necessidade e ela se depara com uma situação dentro das escolas, né, dentro da comunidade escolar, e muitas vezes, sim, ela está extrapolando, né, colocando para fora, de forma física ou verbal, né, uma agressão, mas que no fundo, que a gente sabe que lá no fundo, quem trabalha com a mediação, com os círculos, né, a gente sabe que o que ela está querendo dizer é outra coisa, mas a forma como ela tem para falar é através da agressão verbal ou da agressão física, né? E muito também lembrando aqui que sim, a escola é muito importante dentro deste papel de transformação da sociedade, né? Porque até em uma reunião na semana passada com a secretária de Educação aqui de Lajeado, foi algo que ela trouxe, né? O quanto que a escola pode, de uma forma conjunta, né? Se ela trouxer a comunidade escolar, então os pais, os tutores, os cuidadores, para participar da escola, ela consegue mudar o contexto da comunidade, né? Então, essa troca com a comunidade, ela pode fazer a diferença, né? E o que mais que eu queria comentar aqui? Deixa eu só ver. Eu anotei tanta coisa, gente, tanta coisa. E uma coisa assim que eu também fico me questionando, né? Dentro das escolas, já que é um ambiente onde praticamente todo mundo deveria passar, né, no decorrer da sua vida, todos nós deveríamos de ter a oportunidade de estudarmos, né? Será que não está na hora da gente ter uma disciplina que também trabalhe com as emoções, né? Que também a gente não seja só a parte ou através de uma intervenção ou porque surgiu um conflito, mas que a gente pudesse ter nas escolas uma disciplina de educação emocional, ou da gente conseguir parar para enxergar os nossos sentimentos e poder externalizá-los, né? Poder nomear os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque, afinal, muitas vezes a gente está sentindo algo e a gente não aprendeu a olhar para isso e nomear isso, né? Isso é uma tarefa que eu, hoje, tendo um filho, a gente vai buscando informação, né, e ver o quanto que isso é importante. Ele está fazendo 4 anos agora, dia 30, mas desde lá, pequenininho, né, eu aprendi isso que a gente tem que perguntar para ele, o que você está sentindo? Né? É raiva? É tristeza? Né? Coloca para fora isso, nomeia isso, o quanto que isso é importante. Né? Então, isso são as minhas pontuações aqui, no sentido de que, sim, eu vejo que a nossa sociedade, ela está doente, muito carente, né, que simplesmente de tu poder estar um tempo conversando com alguém e alguém te ouvindo, vai ser a melhor conversa que você vai estar tendo, embora a outra pessoa pode não ter falado nada, né.
porque sim, a gente está carente. E aí também nós temos uma questão tecnológica e nós estamos vivendo essa mudança na sociedade, né? De ver o quanto que a tecnologia é maravilhosa, mas o quanto que ela nos afastou como seres humanos. Então, a vida é uma constante evolução, né? A gente vive em constante aprendizado. E trago também uma frase que eu ouvi de uma tia e que eu friso ela muito, né? Dentro dos conflitos. O quanto que a gente busca, às vezes, num conflito, ter razão ou querer mostrar a sua dor, né? Que a pessoa te atingiu e não, agora eu vou querer vou me vingar, vou querer... Mas saber lidar com isso é a gente ser mais, a gente conseguir e nos permitirmos ser mais felizes, né? No momento que a gente consegue nomear, no momento que a gente consegue encaminhar, no momento que a gente consegue canalizar a situação, eu acredito que a gente consiga viver em paz, consiga viver muito mais feliz, né? E da minha parte seria isso, a gente está quase terminando. O tempo está, de fato, que bom, Kátia, escutar vocês, Silvana também, Ana. Só queria pontuar uma coisa que é muito importante, para talvez deixar quase como fechamento desse nosso encontro aí, que foi muito rico, de partilha. Claro que eu tive mais tempo para compartilhar com vocês, mas dizer que o processo restaurativo, tu citaste o negócio do encontro com a dor, né? Eu, nos processos formativos, sempre cito um teólogo alemão, Johann Baptista Metz, a autoridade de quem sofre. Vocês sabem o que mais rico e bonito, né, e que gera tantas emoções para quem trabalha, né, positivas, né, dentro da escola, desses processos. Por isso que todo mundo que trabalha com justiça restaurativa, com mediação, se encanta com o resultado que dá. É o processo empático que a gente tem no encontro com a dor do outro. Quando existe um ambiente, ele se torna muito terapêutico, muito curativo, que todos nós temos dores. Eu estava compartilhando na fala, talvez escapou, talvez, que hoje, muito da agressividade, da pulsão, isso eu aprendi bem na psicopedagogia, na verdade, das crianças, a pulsão da agressividade, na verdade, é um grito por reconhecimento, de afirmação da existência. Se a gente consegue transformar e reconhecer a criança, adolescente, e qualquer adulto também, da forma positiva, a resposta é logo outra, cria e produz vínculos, né? Por isso que a gente oportunizar os círculos, que a Kay Pranes difundiu tanto, círculos de paz, de fortalecimento de vínculos, de celebração. Se a gente se conhecesse mais, e a gente dentro do processo educativo, criasse formas das crianças, adolescentes, claro que tem que ter muito cuidado quando a gente mexe na história, para não ver uma exposição, tem que ter um preparo, por isso que a gente estuda, se forma, que às vezes também há um descuido de aplicação de dinâmicas que no final não produzem o efeito que tem, mas o processo restaurativo, que tem uma série de regras, de valores, e que oportuniza a fala, quando há um reconhecimento das dores e fragilidades, a terapia comunitária também é um modelo que a gente não discutiu aqui, que também trabalha numa lógica coletiva, também parte desse princípio do respeito profundo. Ele gera uma compaixão. Eu já escutei muitos relatos e vivenciei que vítimas ficaram muito sensibilizadas quando escutaram do seu ofensor toda a sua trajetória de vida. A gente sabe que tem estudos hoje que mostram, e eu acho que o rótulo, mesmo, por exemplo, quando a gente trata do sistema carcerário, daquele que hoje é presidiário, que cometeu um crime, normalmente a gente olha pelo um filtro como se aquele sujeito só fosse o mal que ele cometeu. E todos nós, nos atritos da convivência humana, tá? Um minuto final, nós muitas vezes temos estranhamentos e a gente é muito mais do que aquilo que o outro vê da gente e que a gente vê do outro. E a justiça restaurativa oportuniza uma empatia, um processo altamente transformador. Uma boa noite a todos, gratidão por ter compartilhado esta noite. E Ana, para ti, sucesso no teu processo pedagógico
e na tua formação. Eu queria Grande abraço, agradecer a paz e bem. Mover e ao Instituto Cultural São Francisco de Assis. Luciano, obrigada por tudo. Karen, que não está presente. Muito obrigada e uma boa noite.